Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai começar falando de solução ideal e calculando o potencial químico dela. Vamos lembrar que para uma solução ideal, a regra de Lewis-Randall é válida. E ela diz que a fugacidade de um componente I numa solução ideal é a sua fração molar, né, a fração molar desse composto, que multiplica a fugacidade desse composto quando ele está puro nas mesmas T e P do sistema. Tá? E o que a gente quer? A gente quer calcular o potencial químico do componente I numa solução ideal. E ele é dado por potencial químico no estado de referência mais RT ln dessa fugacidade desse composto na solução ideal, que é essa daqui, tá? Dividido pela fugacidade desse composto no estado de referência. Tá? Aqui a gente tem duas possibilidades. Uma é definir o estado de referência, tá? E a outra é não definir e fazer uma manipulação para ele desaparecer. Tá? Eu vou começar por essa manipulação, tá? Fazer com que o estado de referência suma. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar o componente I e olhar o potencial químico dele puro. Lembrando que o asterisco aqui para a gente indica puro, certo? Esse potencial químico vai ser um potencial químico de um estado de referência mais RT ln da fugacidade desse composto puro sobre a fugacidade desse composto no estado de referência, certo? Em outras palavras, o potencial químico do puro, certo? Vai ser o potencial químico do estado de referência mais RT ln da fugacidade do puro menos RT ln da fugacidade do estado de referência. Eu vou jogar esse termo aqui, vou selecionar aqui em vermelho, para o outro lado, tá? E a gente vai ficar com potencial químico do componente I puro é menos esse aqui passou para o outro lado com o sinal trocado, então menos RT ln da fugacidade do I puro vai ser igual ao potencial químico do componente I no estado de referência menos RT ln da fugacidade desse composto no estado de referência escolhido. Tá? Eu vou puxar aqui só um pouquinho para baixo para não ficar tão confuso. E aqui o I vai junto. A gente puxa de novo. Ok? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o Mi0 menos RT-LN de F0, ou seja, a parte que está referente ao estado de referência, com perdão da redundância. E aqui em cima a gente tem o Mi0 e também tem escondido aqui, né? A gente tem o Mi0 aqui, a parcela do RT-LN da fugacidade, menos RT-LN da fugacidade do estado de referência, já que ele está dividindo no log. Tá? Ele poderia separar, que nem eu tinha feito aqui, tá? Poderia separar, e eu posso substituir isso e chegar na seguinte expressão. O potencial químico do componente I na solução ideal, ele vai ser o potencial químico do componente I puro, certo? Mais RT ln da fugacidade do composto I em solução ideal, menos esse RT-LN da fugacidade do puro, que vai entrar aqui, então, dividindo, certo? A gente chegou nessa fórmula aqui, né, sem definir claramente qual é o estado de referência. O segundo caminho, que é um pouco mais simples, parece que é mais simples, é escolher como estado de referência o composto puro na temperatura e pressão do sistema. Tá? Mas o que eu queria mostrar nesse primeiro momento é que o estado de referência, nesse caso aqui, a gente não precisa definir ele claramente, ele pode ser manipulado para desaparecer, tá? Pelo menos quando a gente está falando de equilíbrio de fase. Ok, vamos substituir agora a expressão da fugacidade que vem lá da regra de Lewis-Randall, que é justamente a fugacidade da nossa solução ideal.
Com isso, a gente vai ter que o potencial químico na solução ideal, ele vai ser o potencial químico do componente I puro, mais RT, ln de xi vezes a fugacidade do puro, dividido pela fugacidade do composto puro. E aí a gente vai cortar isso daqui com isso daqui, chegando à expressão do potencial químico do composto I na solução ideal, pode ser dado com potencial químico do composto I puro mais RT ln de xy, certo? Então, para uma solução ideal, a gente tem que a fórmula 32 é válida, tá? E essa é a definição de uma solução ideal. Essa definição pela fórmula 32, ela é mais completa do que a lei de Raoult, porque vamos lembrar que a lei de Raoult impõe um equilíbrio líquido-vapor. E ainda impõe que a fase vapor seja um vapor ideal, né, um gás ideal. Então, aqui não, aqui só está dizendo, só está olhando uma fase, tá? E, deixa eu só expandir aqui, algumas soluções têm comportamento significativamente diferente do previsto pela lei de Raoult, tá? E, obviamente, também por isso, elas fogem muito do comportamento de solução ideal. Só que, nesses casos, a lei de Raoult é obedecida com a aproximação da pureza dos compostos, tá? Ou seja, a lei de Raoult é uma boa aproximação para propriedades do solvente quando a solução é diluída. Por quê? Quando a solução é diluída, a gente vai ter, né, que a fração molar do solvente vai tender a 1, vai tender a pureza, tá? E aí, se a gente olhar aqui, a própria fórmula 32, quando XA tender a 1, o ln vai tender a 0, e a gente vai ter aqui uma igualdade entre o potencial químico. Não exatamente uma igualdade, mas o potencial químico do composto vai tender ao potencial químico do composto puro, né? Enfim. Aqui são dois gráficos retirados do Atkins, tá? Que mostram a pressão contra uma fração molar. Aqui a gente tem uma mistura de benzeno e tolueno, né? Metilbenzeno. E a gente pode perceber que a pressão total da solução, ela tem um comportamento de linha reta, certo? Aqui é válido, né? YIP é igual a XI PI SAT. Tá? Aqui é uma outra solução, né, de disulfeto de carbono com acetona, e ela não tem essa linha reta da pressão total. Então, ela não segue a lei de Raoult. Tá? Um outro modelo de idealidade é chamado solução diluída ideal. Tá? Em soluções ideais, o soluto obedece tão bem à lei de Raoult quanto o solvente. Tá? A lei de Henry, ela foi descoberta, né, proposta por William Henry, que viu que em soluções reais de baixa concentração, a pressão parcial do soluto, eu vou chamar B de soluto, certo? Ela é proporcional à sua fração molar na fase líquida. Quando você tem uma proporcionalidade assim, você pode transformar isso aqui numa igualdade colocando uma constante, que é a chamada constante de Henry, certo? Então, neste caso, a constante de Henry, tá, é o que dá proporcionalidade, a constante de proporcionalidade, não é a pressão de vapor. A lei de Henry expressa por essa expressão aqui, ó, 41, tá? Foi a que eu tinha escrito aqui em cima. Vamos notar que a gente está chamando A de solvente, B de soluto. Uma solução formada por um solvente e um soluto, né? Quando a gente tem isso, o solvente pode seguir a lei de Raoult e o soluto pode seguir a lei de Henry, tá? A gente pode ter esse tipo de comportamento. Essa constante de Henry, ela é uma constante empírica. Ela tem unidades de pressão, vamos lembrar por quê? Porque se a gente olhar a lei de Henry, a gente tem que a pressão parcial do soluto vai ser XB vezes a constante de Henry.
desse composto. Agora, desse lado aqui, a gente tem pressão. Desse lado aqui, a gente precisa ter unidade de pressão. E onde é que vai estar essa unidade? Na constante de Henry. Okay? Ela é determinada. Como é que se determina essa constante? Através de uma tangente no ponto de xb igual a zero. Então, vamos olhar esse gráfico aqui, que também é tirado do Atlas. A gente tem aqui a pressão, certo? Contra a fração molar do soluto. Essa linha aqui, intermediária, que está entre essas duas retas, ela representa a pressão parcial do soluto, ok? E aí, o que a gente observa? Essa linha de reta aqui de baixo, ela é a da solução ideal, aquela na qual, quando o composto tende à pureza, né, quando x dele, a fração molar dele tende para 1, né, a solução real ganha o comportamento da solução ideal. Tá? Mais especificamente, o que vale aqui é a aproximação cada vez mais gradual, né, cada vez mais verdadeira, da regra de Lewis-Randall. Tá? A gente vai ver que as linhas aqui, quando x tende a 1, elas estão tendendo, né, a solução real está encostando na linha da solução ideal. Ok? Agora, para a lei de Henry, essa tendência ocorre quando a fração molar do soluto vai para zero. Certo? Então, a gente tem essa coincidência aqui com essa reta. Então, como é que a gente pode determinar a constante de Henry? A gente vai traçar uma tangente exatamente aqui em xb igual a zero e projetar essa linha para o outro lado. E aqui vai aparecer, o livro chama de KB, mas eu prefiro chamar de H, tá? A constante de Henry. Tá? Se a gente olhar, a lei de Henry está aqui, a lei de Raoult eu vou escrever em vermelho. Certo? Se a gente olhar essas duas, né, se a lei de Henry é válida em toda a faixa, a gente teria essa linha aqui sendo verdadeira. E aí, quando xb for 1, a pressão parcial do composto B, né, vai ser igual à constante de Henry. Okay? O que a gente tem aqui. Quando a gente olha a lei de Raoult e a gente faz xb tender a 1, a gente percebe que a pressão parcial do soluto vai ser igual à pressão de vapor dele puro. É o que a gente tem aqui. Tá? Se a gente tem uma solução que segue, né, tanto a lei de Raoult quanto a lei de Henry, tá, em toda a faixa, o que vai acontecer? A gente vai fazer com que ela seja uma linha coincidente, certo? E aí ela vai seguir tanto a lei de Henry quanto a lei de Raoult, e na verdade a constante de Henry dela vai ser a pressão de vapor do soluto puro. Tá? Essas soluções que seguem a lei de Henry, elas são chamadas de soluções diluídas ideais. Tá? E qual é a diferença de uma solução ideal e de uma solução diluída ideal? A diferença entre o comportamento do solvente e do soluto se dá pelo entorno, certo? Uma molécula de solvente numa solução diluída, ela sempre estará rodeada de moléculas similares a ela, como se tivesse um comportamento de puro. Já uma molécula de soluto só terá, né, moléculas de solvente ao redor dela, porque tem tão pouco soluto que a probabilidade de um soluto estar junto de outro é muito baixa. Tá? Então vai estar muito distante do comportamento de uma solução só com moléculas de soluto. Por esse motivo, a constante de Henry ela é função, né, da temperatura, assim como a pressão de vapor já era uma função da temperatura, só que, além disso, ela é função do solvente. Tá? Se o soluto e o solvente forem muito semelhantes em tamanho e em natureza química, o soluto também vai obedecer à lei de Raoult, e o que vai acontecer foi aquilo que eu falei, né? A solução diluída ideal e a solução ideal vão ser coincidentes, e a constante de Henry vai ser igual à pressão de vapor. Tá? E quais são as aplicações práticas da lei de Henry? A lei de Henry ela é largamente aplicada
para se encontrar a solubilidade de um gás em líquido. Então, por exemplo, a gente pode fazer contas para identificar a solubilidade de gás no sangue, tá? E também em gorduras. Isso é importante para a gente falar de respiração, já que a gente está, né, olhando essa questão do sangue e tal, né? O transporte de gases pelo sangue é fundamental para a respiração. Tá? Em muitos casos, a lei de Henry ela pode ser expressa não em termos de fração molar, mas sim de molalidade. Vamos lembrar que a molalidade ela é o número de mols do soluto por quilo de solvente. Certo? E aí, se a gente usar a molalidade, a lei de Henry se torna essa equação aqui. Onde desse lado aqui entra a molalidade do soluto vezes a constante de Henry em base molal, tá, do soluto. Neste caso aqui, a constante de Henry em base molal, ela vai ter unidades de pressão vezes quilo por mol. No caso, pressão, certo? Vezes a massa, né? Vezes quilo, na verdade mesmo, porque é quilo de solvente por mol de soluto. Tá? Para que justamente quando você multiplicar pela molalidade, o resultado seja uma unidade de pressão. Okay? Por fim, a gente viu a solução ideal, a solução diluída ideal, mas e as soluções reais? Lá no primeiro vídeo, lá no início do capítulo, a gente estava falando da mistura etanol com água, que não é uma solução ideal, tá? Nem uma solução diluída ideal naquele exemplo de 500 ml mais 500 ml, certo? E o que acontece ali? Bom, o que acontece ali? Lá a gente tem as moléculas, né, de A e de B muito diferentes uma das outras. Quando é que um sistema segue, tem comportamento, né, uma fase líquida, tem comportamento de solução ideal? É quando as moléculas são de tamanhos semelhantes e natureza química semelhante. Tá? Eu gosto de pensar a solução ideal como uma piscina de bolinhas, certo? Se você trocar uma bolinha branca, uma piscina de bolinhas, por uma bolinha azul, de mesmo tamanho, não vai ter muita diferença. Agora, se eu trocar uma bolinha azul por uma bolinha de gude ou por uma bola de boliche, aí eu vou perceber que vai ter um rearranjo ali, então vai afetar o meu meio, certo? Nas soluções reais, é meio que isso que acontece, tá? Em soluções ideais, em soluções reais, perdão, é meio que isso que acontece. Em soluções ideais, a gente tem interação, tá? Só que as interações médias entre o composto A com o composto B é muito parecida com a interação dos compostos puros, ou seja, a interação de A com A e de B com B. Pensa na piscina de bolinhas de novo. Se eu trocar uma bolinha azul por uma branca, não vou mudar muito a forma que elas estão interagindo. Agora, se eu trocar por uma bola de boliche, aquela bola de boliche vai querer afastar, vai ocupar um volume maior, vai afastar mais as bolas do entorno. Então, aquilo lá já vai fugir do comportamento de uma solução ideal, certo? Em um gás ideal, as moléculas não têm interação. Então, a interação de A com B, de A com A e de B com B são todas iguais. Então, se a gente tem uma mistura de gases ideais, ela se comporta como uma solução ideal, coisa que a gente já teve ferramentas para discutir aqui nesse capítulo, tá? Agora, na fase líquida, a gente tem que ter alguma interação, porque para as moléculas ficarem ali agregadas na mesma fase, elas têm alguma interação atrativa, né? Forças de coesão ali para mantê-las juntas, tá? E nessas soluções,
a gente tem interações AA, AB e BB, que podem ser diferentes. Se elas forem diferentes, nós temos o comportamento de solução real, ou seja, a fuga do comportamento de solução ideal. Nas soluções reais, o volume de mistura, né, o ΔV de mistura, certo? Canetinha, ΔV. Opa. ΔV de mistura, ele é diferente de zero. O ΔH de mistura, ele é diferente de zero. Tá? A entropia de mistura, para uma solução ideal, ela não era zero. A gente já mostrou a do gás ideal, que é similar à da solução ideal. Tá? Então, ela vai ter no caso de uma solução real, ela vai ter uma contribuição extra devido às interações. Tá? Essa contribuição vai vir do chamado, não diretamente, tá? Mas ela vai vir do chamado coeficiente de atividade. O que é ele? O coeficiente de atividade, ele mede o desvio do comportamento de uma solução real em relação à solução ideal. Vamos lembrar lá no início da disciplina, né, que a gente falava de coeficiente de fugacidade, certo? E o coeficiente de fugacidade, ele mede o desvio do comportamento real para o comportamento do gás ideal. Ele é um fator de correção do desvio de idealidade em relação ao gás ideal. O coeficiente de atividade, o gama, ele também é um fator de correção que mede o desvio do comportamento real em relação ao da solução ideal. Ok? Então, em soluções reais, a interação ela afeta a entropia das moléculas, porque surge aquele termo extra, porque as moléculas de um tipo tendem a ter uma maior tendência de se aglomerar em lugares e se dispersarem, tá? Entre outras de outro tipo. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Se a gente tem todas as interações muito, muito, muito similares, né, nada vai afetar a posição das minhas moléculas, entre aspas. Elas vão estar distribuídas aleatoriamente na minha solução, certo? Eu vou desenhar aqui uma fórmula esdrúxula, tá? Elas vão estar distribuídas ali aleatoriamente na minha solução. Agora, se eu tenho uma tendência, né? Se eu tenho, por exemplo, a interação A e B, né, verde com vermelho, muito mais atrativa do que a vermelha com a vermelha, ou do que a verde com a verde, a tendência, né, se essa aqui for a mais atrativa, a tendência é que eu tenha mais, né, esse tipo de conexão, entre aspas, né, esse tipo de vizinho, ao redor de uma molécula verde eu devo ter mais vizinhos vermelhos do que vizinhos verdes. Ao redor de uma molécula vermelha eu devo ter mais vizinhos verdes do que vermelho. Então, aquelas atrações, né, aquelas interações diferentes podem provocar uma distribuição não aleatória, tá? E aí essa tendência a se aglomerar em alguns lugares e se dispersar em outros surge por conta da diferença entre as interações, tá? E devido a isso, vamos lembrar o conceito microscópico de entropia, que está relacionado ao número de formas de organizar um sistema. A gente muda a forma de organizar, porque a gente não tem mais a liberdade de ser completamente aleatório, ok? E aí isso tem que ser computado na entropia, tá? Como a entropia vai mudar, né, pela presença dessas diferenças de interações, a energia de Gibbs também será alterada, tá? No caso da energia de Gibbs, ela é a entalpia menos TS. Então, ela vai ser alterada tanto pela entalpia, que agora a entalpia de mistura não é mais zero, quanto pela entropia de mistura, que vai ter um termo extra. Se a variação de entalpia for muito grande e positiva, tá,
e a variação de entropia for desfavorável, então a energia de Gibbs pode ser positiva, ao ponto de que seja tão desfavorável que ocorre o efeito da immiscibilidade. É o que ocorre com a água e o etanol. Desculpa, com a água e o óleo, certo? É tão desfavorável que é mais vantajoso, né, termodinamicamente falando, eles estarem completamente separados em duas fases do que eles se juntarem. Tá? Existem ainda a possibilidade de alguns líquidos serem parcialmente miscíveis, ou seja, você consegue solubilizar até uma determinada concentração, né, uma fração molar, depois eles separam em duas fases. Tá? É um exemplo, por exemplo, do fenol e água. Tá? Aqui no departamento de Físico-Química, a gente tem, lá na Física 5 experimental, uma prática que lida com essa miscibilidade parcial desses dois compostos que eu mencionei. Ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar nesse vídeo e até o próximo.